A Idade Média, esse período que vai do século V até o século XV, é muitas vezes vista como uma época sombria, onde castelos, cavaleiros e peste negra dominavam as narrativas. Mas você sabia que há muito mais sobre esse período do que apenas guerras e pragas? Hoje, vamos mergulhar em fatos curiosos e surpreendentes sobre a Idade Média que vão mudar a forma como você vê esse período da história. Você vai descobrir que as coisas nem sempre eram como imaginamos, e algumas histórias vão te deixar de boca aberta. Fique até o final do vídeo, porque o último fato é tão inacreditável que você vai querer compartilhar com todo mundo. A Idade Média não foi assim tão sombria como imaginamos. Muito se fala da Idade das Trevas, um período que por muito tempo foi visto como uma época de ignorância e superstição. Mas, surpreendentemente, essa visão está sendo desafiada. Embora tenha havido realmente muitos desafios, como a peste e a falta de comunicação, o conhecimento científico, a arquitetura e a filosofia não estavam paralisados. Muitos avanços aconteceram. Sabia, por exemplo, que foi na Idade Média que as universidades começaram a surgir, principalmente na Europa? As primeiras universidades, como a de Bolonha, na Itália, começaram a formar os primeiros filósofos, matemáticos e cientistas, o que contradiz a visão de que o conhecimento estava estagnado. A verdade sobre os cavaleiros e suas armaduras. Você com certeza já ouviu falar de cavaleiros medievais com suas armaduras brilhantes e épicas batalhas. Mas você sabia que essas armaduras tão icônicas nem sempre foram tão pesadas e difíceis de usar quanto dizem por aí? Ao contrário do que muitos pensam, as armaduras medievais não eram tão impenetráveis ou pesadas quanto nos filmes. Na realidade, as armaduras eram projetadas para serem relativamente leves e móveis. Um cavaleiro poderia até montar um cavalo e lutar por várias horas sem se cansar demais. E, mais impressionante ainda, as armaduras de cavaleiros eram incrivelmente sofisticadas e personalizadas, feitas sob medida para garantir o melhor desempenho no campo de batalha. Banhos e higiene. O que você nunca imaginou sobre a Idade Média? A higiene na Idade Média. Muitos imaginam que as pessoas não tomavam banho, que os castelos eram lugares fétidos e que todos viviam rodeados por sujeira. Mas a verdade é muito mais interessante. Embora houvesse uma falta de sistemas de esgoto e água encanada, as pessoas da Idade Média não eram tão desleixadas quanto pensamos. Os banhos eram comuns, principalmente nas cidades, onde existiam banhos públicos. Na verdade, a palavra spa tem origens medievais, e muitas cidades tinham banhos públicos onde as pessoas se reuniam para socializar e se limpar. No entanto, a percepção de higiene começou a mudar na Idade Média devido a uma combinação de crenças religiosas e um medo crescente de doenças, especialmente a peste. E o que é mais curioso? As pessoas começaram a associar a água ao contágio, o que levou a um aumento na ideia de que o corpo precisava de purificação espiritual mais do que física. A peste negra. O que você nunca soube sobre a doença mais mortal da história. Quando falamos de Idade Média, não podemos deixar de mencionar a peste negra. Esse evento devastador matou cerca de 25 milhões de pessoas na Europa, mas muitos detalhes dessa doença mortal ainda são um mistério. Você sabia que a doença não era causada apenas pela bactéria Yersinia pestis, como se pensava? Pesquisas mais recentes sugerem que mudanças climáticas e até condições ambientais ajudaram a espalhar a peste de uma forma mais devastadora. Além disso, a peste não se espalhou só por meio dos ratos. Os próprios pulgas e até os humores corporais das pessoas infectadas desempenharam papéis cruciais. Como se não bastasse, as reações das pessoas foram igualmente fascinantes. Muitos se voltaram para superstições e até buscaram cura divina,
com rituais que envolviam o uso de amuletos e até flagelações. A invenção do livro, o império das bibliotecas medievais. Você sabia que os livros manuscritos eram verdadeiras joias durante a Idade Média? Eles eram feitos à mão, com caligrafias impecáveis, e os monastérios eram os maiores centros de produção de livros da época. Além disso, era na Idade Média que as primeiras bibliotecas começaram a ser fundadas, com um foco total no preservar o conhecimento e ensinar às futuras gerações. Na verdade, muitas obras antigas da Grécia e Roma chegaram até nós graças ao trabalho meticuloso dos monges medievais. E o mais curioso é que as bibliotecas medievais eram super protegidas, uma verdadeira fortaleza de livros. O que fazia sentido, considerando que cada livro era considerado um tesouro e seu valor era incalculável. Imagine, por exemplo, que um único livro poderia custar o equivalente a uma casa inteira. As mulheres e o poder na Idade Média. Embora o papel das mulheres na Idade Média tenha sido frequentemente limitado, a história de algumas mulheres poderosas dessa época é fascinante. Sabia que Eleanor de Aquitânia, uma das mulheres mais influentes da Idade Média, foi rainha da França e da Inglaterra? Ela foi uma figura-chave nas cruzadas e, durante a sua vida, teve um impacto enorme na política e cultura europeias. E se você pensa que as mulheres estavam totalmente excluídas do poder, você está enganado. Muitas mulheres da nobreza e da realeza governaram suas terras, fizeram alianças e até comandaram exércitos. Em uma época dominada por homens, essas mulheres desafiavam as convenções e deixavam sua marca na história. O Código de Cavalaria. Muito mais do que apenas batalhas. Falando em cavaleiros, o que você sabe sobre o Código de Cavalaria? Este conjunto de regras era muito mais do que um manual de combate. Ele envolvia honra, lealdade, bravura e, o mais curioso, proteção aos fracos. Na teoria, os cavaleiros deviam proteger mulheres, crianças e até os pobres, e muitas das histórias sobre cavaleiros medievais giram em torno de atos de heroísmo e moralidade. O mais intrigante é que, apesar da ideia de cavaleiros serem sempre bons e justos, muitos deles nem sempre seguiam esse código à risca. Isso nos leva a questionar: até que ponto a imagem do cavaleiro medieval, tão glorificada em filmes e livros, era real? O surgimento das feiras e mercados, a economia medieval. Você sabia que as feiras medievais não eram apenas mercados, mas grandes eventos que reuniam pessoas de várias partes do mundo? Elas eram centros de comércio onde se vendia de tudo, desde tecidos exóticos até especiarias raras e, claro, artigos mais inusitados, como encantos mágicos. Essas feiras eram não só um lugar de troca de mercadorias, mas também de ideias. E, embora os comerciantes medievais não tivessem cartão de crédito nem dinheiro eletrônico, eles utilizavam uma forma primitiva de banco para realizar suas transações: a percepção da morte e o surgimento dos cemitérios públicos. Na Idade Média, a morte estava sempre presente e as pessoas tinham uma relação muito diferente com ela do que temos hoje. O medo das doenças, das guerras e da vida curta fazia com que a morte fosse algo quase rotineiro. Os cemitérios começaram a ser locais mais visíveis nas cidades, com túmulos colocados até nas ruas, o que hoje pode parecer estranho, mas para os medievais era uma forma de lidar com a constante presença da morte. A Idade Média, com suas lendas, superstições e grandes eventos históricos, é um período fascinante e cheio de surpresas. Embora muitas vezes seja retratada como uma época de trevas e caos, a realidade é bem mais complexa e rica. Avanços científicos, curiosidades culturais, figuras misteriosas e comportamentos surpreendentes mostram que a Idade Média foi muito mais do que imaginamos. Se você ficou surpreso com esses fatos, imagina quantos outros mistérios e curiosidades ainda existem para serem descobertos. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like,
compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal para não perder mais curiosidades incríveis sobre a história. Até o próximo vídeo.